Antes que a gente então entre mesmo na leitura, né, do livro, eu gostaria de ler alguns textos bíblicos com vocês. E o primeiro texto é o texto de Gênesis, capítulo de número 6. Deixem aberto aí o livro, né, na página 37, mas a gente vai fazer ainda uma pequena recapitulação da aula passada. Prometo ser breve, e nós vamos então entrar depois na proposta aqui da aula de hoje, que é a partir da página 37. Mas Gênesis capítulo 6, irmã, fique à vontade, viu? Pode participar da aula, perguntar. Não? Manda não. Participe da aula. Tá bom? Vamos lá, Gênesis capítulo 6. Eu sei. Capítulo 6 de Gênesis. Depois nós vamos ler Isaías, capítulo de número 1. Depois nós vamos ler ainda também Romanos, tá? Aí eu vou verificar aqui o capítulo certinho, que eu não sei se é o 2 ou o 3, eu acho que é o 3. É o 3, 3, 9 ao verso 20, mais ou menos. Então, 3 passagens aí, vocês quiserem anotar para depois rever em casa, inclusive, embora a gente vai ler, mas vocês anotem aí, né? Então, capítulo 6 de Gênesis, nós vamos perceber que há um relato aqui de como chegou a condição humana depois do pecado. Lembra que Deus criou o homem perfeito, bom, a sua imagem e semelhança, né? Existia uma harmonia tão grande que Deus chamava a humanidade, inclusive, duas pessoas, né? Que era o Adão macho e o Adão fêmea, né? Que era a humanidade. Perfeitos, não conheciam o pecado, viviam em um estado de inocência, no sentido que não experimentaram o pecado. Eles sabiam que era um pecado, mas não na experiência pessoal, própria mesmo deles, na vivência, não tinha isso, né? Então o coração deles era puro, eles eram santos, totalmente santos, não tinham contato com o pecado de maneira nenhuma, e eles então romperam com Deus quando desobedeceram a palavra de Deus. O que o Satanás fez foi fazer com que eles não acreditassem na palavra de Deus. Foi o que Satanás tentou fazer lá com Jesus também na tentação, né? No deserto, lá no capítulo 4 de Mateus. Então Satanás disse: não, o que Deus está falando não é verdade, né? Então começou por aí. Ou seja, muitas pessoas hoje não acreditam de fato na palavra de Deus. Então essa é a maior estratégia do diabo, né? Fazer com que as pessoas não acreditem que esta palavra é a palavra de Deus. Contém aqui, na verdade, revelações que nos mostram, né? Que nos mostram tanto a nossa condição e o que é necessário para que a gente possa ser salvo. Então a gente vai perceber que o homem, o ser humano, ele se tornou tão degenerado, tão ruim, tão depravado, tão desregrado, que esse homem, aqui no capítulo 6, vai mostrar a sociedade como estava, que esse homem, Deus olhou para eles e disse assim: eu me arrependo de ter criado vocês. Olha só, o desgosto de Deus, a tristeza de Deus, né? Como Deus olhando para essa humanidade, viu a condição que eles chegaram, e aí vamos ler o relato, e aí Deus então, como também é uma pessoa, ficou triste, porque Deus nunca criou o homem para chegar nessa situação, tá certo? Quem sofre, inclusive esse rapaz que eu pedi oração, ele me mandou um áudio, na verdade, contando essa situação trágica, né, dessa família, e alguns questionamentos, por que Deus permitia aquilo e tal, aquela questão toda que tem, né, diante do sofrimento, da tragédia. Por que Deus não interveio? O que a criança tem a ver com essa situação, né? Uma pessoa inocente. Então aquele dilema que a gente sabe que está aí no coração e na cabeça de muitas pessoas. Por que o mal existe? Se Deus é poderoso, por que ele não acaba logo com todo esse negócio mal? Então ele mandou mais ou menos uma dúvida desse tipo que eu estou expondo para vocês. E eu falei: bom, a questão é o seguinte: hoje o que nós vemos, não hoje, mas a humanidade que se tornou, nós vemos que isso é um resultado do afastamento de Deus. Fala assim: mas e aqueles que servem a Deus? E as criancinhas, por exemplo, que não tem nada a ver com a história, como o bebê, né? De poucos meses lá. O que tem a ver? Que pecado que havia naquela criança? Mas aí a gente tem que entender que o ambiente que a gente vive é um ambiente propício para o pecado, onde são afetados aqueles que diretamente têm culpa e os que não têm, né? Então tem pessoas que de fato estão colhendo aquilo que plantaram.
E outras são afetadas, inclusive elas não fizeram nada. Por exemplo, passou também no Rio de Janeiro, uns 3 ou 4 meses atrás, acho que uns 4 meses atrás, foi mais um pouquinho, a mulher que tomou um tiro, né, a criança, acho que estava nos 7 meses, pegou inclusive na clavícula, na coluna, ficou paraplégica, a criancinha no ventre já, né, porque ele dilacerou todos os ossos e tal. Vocês lembram dessa reportagem? Lembram? Foi mais de a criança, que nem tinha nascido ainda, que tem a ver com a história. Mas a questão, irmão, é o ambiente, esse mundo caído, porque o pecado afetou tudo, toda a criação, né? O ser humano e toda a criação. Então, assim, pessoas inocentes sofrem, morrem, são injustiçadas. Isso a Bíblia já fala de muito tempo, e é um questionamento de muitos homens de Deus em toda a história humana, não é um negócio recente. Então, quando a gente pega o próprio Salomão, a gente está falando de 1000 anos antes de Cristo, ou seja, 3000 anos atrás. Salomão, ele escreve em Eclesiastes, capítulo de número 8, ele vai dizer assim: eu vi um negócio, observei um negócio debaixo do sol, que a coisa boa que acontece é gente ruim, e a coisa ruim que acontece é gente boa. Vai explicar um negócio desse, né? Ou seja, tem justo que sofre e tem injusto que não sofre. O Asaf, lá no Salmo 73, muito famoso, ele entrou no dilema também e disse: eu quase que me desvio da fé, porque quando eu comparei a vida do ímpio, aquele que não teme a Deus, aquele que blasfema de Deus, parece que a sua vida assim vai de vento em pouco, uma maravilha, num aperto na sua morada, a família vai tudo bem, saúde, dinheiro no bolso, né, sem aflição nenhuma, e comparou com a dele, do Asaf, passando dificuldade, uma angústia, tribulação, perseguição. Que negócio é esse? Tem alguma coisa errada nisso aqui, né? A gente tem a ideia, mais ou menos, irmãos, que Deus, ele trabalha numa justiça chamada de retributiva. Ou seja, eu faço o que é certo, Deus me abençoa. Faço o que é errado, Deus vem e pesa a mão. Mas a gente coloca às vezes para Deus, tudo é permissão de Deus. Vamos colocar que de repente, né, esse rapaz, se ele for um servo de Deus, ele falou, mas Deus não poderia ter dado o livramento? Ele usou esse termo, a vontade permissiva de Deus, né? Que na teologia coloca esse negócio, vontade permissiva de Deus. Vontade absoluta e a permissiva. Não existe uma vontade permissiva de Deus, existe a vontade de Deus. A sua vontade é boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade de Deus. Agora, pelo fato de Deus ter criado seres livres, então Deus possibilitou, olha só, Deus possibilitou então o mal. Mas não é criação de Deus. Deus não criou o mal. Deus é bom. E tudo que Deus cria é bom também. Então o mal não tem nada a ver com o ser de Deus, com a ação de Deus. Isso vem, se origina, a gente chama de pecado original, do próprio Satanás, que inclusive foi uma criação de Deus, o anjo, né? E ele misteriosamente, que é uma coisa que a gente, como que a gente explica? Um ser perfeito, santo, um anjo. Quer dizer, Deus cria esse ser perfeito. Não havia tentação externa, como por exemplo o casal. O casal havia tentação externa, né? Não se originou deles o pecado. Se fosse assim, eles nem teriam salvação, irmão. Se viesse do ser e da natureza desse casal, eles não teriam salvação. É por isso que não há salvação para Satanás, porque se originou nele. O Ezequiel, capítulo de número... qual que é mesmo o capítulo lá? 38? 28. Capítulo 28 de Ezequiel vai dizer que ele era perfeito, formoso, o anjo, né? Querubim. Até que se achou nele violência, até que se originou nele o mal. Então isso para nós é um mistério. De onde veio isso? Como que esse ser bom, perfeito, nele se origina aquilo que é maligno? Não tem explicação. O problema do mal é um mistério indecifrável, né? Esse ser Satanás se tornando Satanás, sendo originalmente um ser criado por Deus bom, isso para nós também é algo sombrio, algo misterioso. É um ser misterioso, Satanás. Então o mal se origina de Satanás e ele tenta a criatura de Deus, né? E aí a criatura de Deus cai em tentação, porém foi externamente, não surgiu deles. Aí é por isso que eles têm resgate, é por isso que eles têm salvação. Eles, estou falando nós, né? Seres humanos. Mas a questão é, e aí a dúvida desse rapaz até foi essa questão: por que Deus não interveio? Por que Deus permitiu isso? Eu falei, por que Deus... A gente quer colocar todas as responsabilidades para Deus.
Exatamente, foi isso que eu tentei. Às vezes a gente quer se esquivar da culpa, colocando em Deus, porque Deus não teve comigo. Foi isso que eu tentei passar, Annalise. Essa questão assim, bom, a gente atribui aquilo que é responsabilidade humana a Deus como culpa. Mas eu acho engraçado que a maioria dessas pessoas que querem culpar, entre aspas, Deus por não ter lá e salvo alguém, essas pessoas não reconhecem a bênção de Deus quando elas são abençoadas, né? Então elas são ingratas, não reconhecendo que Deus abençoa com a vida e com toda alegria e com tudo que existe bom, nunca reconhece Deus. Agora quando acontece uma tragédia, aí sabe logo colocar em Deus a culpa, né? Não é uma desonestidade, irmão, né? Enorme, né? Agora existe um conflito sincero e honesto por não entender o porquê que Deus não fez aquilo. Agora é um conflito sincero e honesto, porém é uma não compreensão de como Deus lida com a humanidade. Porque Deus não lida com a humanidade com cordéis, né? Com aquele marionete, com cordões. Não lida assim. Deus não manipula tudo. Não é assim que funciona. As pessoas são responsáveis pelos seus atos. Deus deixou essa responsabilidade para o homem. Quando criou, inclusive, disse assim: vocês são responsáveis para cuidar da terra, não é? Para dominar a terra, sujeitar toda ela. Então, quando os homens criam uma situação adversa, qual que é a naturalidade daquilo? É colher, não é, irmão? Não é o que a Bíblia diz, inclusive? A porta da graça vai fechar, quem entrou. Então, quem semeia o mal vai colher o quê? Isso é uma lei universal, não é? Quem semeia vento, colhe tormenta. Olha só, quem cava um buraco vai cair nele, é o que diz a Bíblia. Então, assim, são consequências do pecado humano. E aí sim, Deus intervém toda hora na história, para não deixar o ser humano ele se acabar na história. Então, na verdade, mas esse negócio não está pior, porque Deus ainda está agindo aqui, preservando inclusive um certo grau de ética, de moral, de bondade, na vida de justiça, né? Na vida dos seres humanos. Porque se Deus tirasse a sua mão totalmente, não tinha ninguém faz muito tempo, desde o capítulo 6 de Gênesis que nós vamos ler agora. Desde o capítulo 6, se Deus tivesse tirado a sua mão graciosa, não tinha mais ninguém entre nós. Nós teríamos matado um ao outro de uma forma cruel, inclusive, porque o homem não se contenta em matar, né? Existe assim algo cruento, existe algo que tem que ser torturando. O homem não se contenta em matar, é um negócio assim terrível, né? A gente vê pessoa matando uma outra assim, às vezes com a bala e tal, de uma forma abrupta, mas a gente vai perceber. Eu assisti um documentário que foi sobre o Carandiru, né? Depois o Carandiru fechou, o presídio que tinha aí e tal. Irmãos, morte na cadeia é complicado, sabe por quê? Ali está, infelizmente, ali está a escória da sociedade. Não estou falando todos, né? Pessoas que vacilou, fez um ato e tal, e foi, mas há muitos que ali estão, inclusive, teve uma reportagem aí. Não é nem que eu assista esses negócios, eu fico sabendo, viu, irmão? Que eu não tenho nem prazer em assistir Cidade Alerta, o tal do Balanço Geral e sei lá mais o que tem aí. Eu nem assisto essas coisas, não gosto mesmo. Eu acho que o cristão tendo como entretenimento esses programas, eu acho que é bem complicado, né? Porque é só desgraça, é só tragédia, irmão. Mas a gente fica sabendo, né? A gente fica sabendo aí de algumas coisas. 2 meninos foram presos, acho que tinham 11, outro 10 anos. Com 2 armas. Só que a postura desses 2 meninos diante do repórter lá é impressionante. A maldade, né? A frieza de um menino de 10 anos dizendo que mata assim. E normal, é um ato normal para ele. Então imagina chegando esse menino de 10 anos com essa mente, desde 7 anos, várias passagens na polícia, 7 anos de idade, várias passagens na polícia. Imagina esse menino com 7 anos já iniciando no crime e chega lá para os 20, 25, 30. A crueldade, a frieza, a insensibilidade humana, né? Então, o varão lá atrás sabe mais ou menos o que eu estou dizendo, que a gente já participou de um meio onde não tem misericórdia, onde as pessoas elas não pensam 2 vezes. Não é para matar, não, é para torturar a pessoa de uma maneira assim que a gente se espanta. Como que o ser humano chega a ter assim uma frieza, uma insensibilidade tão grande?
não é? Eu conversei já com vários amigos, na época amigos, né? Disseram, André, é só o primeiro que dá trabalho. É só o primeiro que a gente não dorme, fica assombrado à noite, mas depois acostuma. E fica natural, fica normal. Natural não, né? Mas fica normal. Mas a questão é, tanta crueldade, tanta maldade, o homem é ruim na essência, irmão. Nós não somos bons. E nós cristãos também temos a mesma essência de gente ruim. Nós não somos bons. A gente que acha que é melhor que os outros, né? É que a graça de Deus nos alcançou e refreou em nós aquilo, inclusive, que muitas pessoas elas praticam, mas em nós potencialmente é a mesma coisa. Então, em mim, é aquela história que eu contei para os irmãos um dia, que o irmão lá estava passando uma dificuldade enorme, né? Os filhos lá, sem se alimentar, o aluguel sem pagar, ia ser despejado, estava desempregado. Foi na casa do outro irmão e aí viu um dinheiro lá, dinheiro assim, dando sopa. Aí o outro irmão saiu dentro da casa, foi lá não sei onde, como voltou, o irmão aproveitou lá e pegou e pôs no bolso. Conversa vai, conversa vem, foi embora. No meio do caminho o Espírito Santo disse, ops, você pegou o que não era seu, devolve lá. Aí ele, meu Deus do céu, me perdoa. Voltou lá, bateu na porta do irmão. Ô fulano, esqueceu alguma coisa aqui? Pô, meu irmão, eu vim devolver um dinheiro, eu peguei de você, viu? Me perdoa, mas eu quero te explicar por que eu peguei. Não, fique em paz, esquenta não. Você devolveu já? Se arrependeu? Deus te abençoe, não tem nada não. Está perdoado em nome de Jesus. Não, eu quero te explicar o porquê que eu peguei. Falei, não precisa explicar não, já sei que você pegou. A irmão falou, já sabe? Você sabe mesmo? Sei, você pegou porque é ladrão. Eu falei, não, meu irmão, ladrão não, você sabe, a gente congrega junto, sou servo de Deus. Como eu sou ladrão? Sou ladrão. Não, você pegou porque você é ladrão. Eu falei, não, meu irmão, calma aí você tá, não é bem assim não. Meu irmão, fica em paz, já devolveu o dinheiro, esquece, está tudo certo, não tem nada, você pegou porque você é ladrão. Eu falei, não, sou ladrão não. O irmão começou naquela, falou, vamos fazer o seguinte, o outro irmão disse, vamos pegar Jesus. Se Jesus tivesse com seus filhos passando dificuldade, se Jesus tivesse para ser despejado, seu aluguel atrasado, e a sua esposa ainda lá na orelha, Jesus, ele pegaria o dinheiro? O irmão pensou e disse, não, Jesus não, Jesus não pegaria, porque Jesus não é ladrão, mas você é ladrão. Ou seja, irmão, em Jesus não existe um ladrão, mas em nós existe um ladrão. Existe um adúltero, existe um assassino, existe um egoísta, existe um estuprador, existe tudo em nós. Eu estou falando de todos nós porque nós pertencemos à mesma massa, à mesma origem, à mesma natureza. Agora, não sei porquê, em alguns de nós isso é refreado. Em alguns de nós, né? Por isso que a gente julga assim, nossa, fulano, a gente quer lá matar, linchar. Estou falando a gente assim, sempre na humanidade, estou tratando aqui a humanidade, né? Fazer justiça com as próprias mãos. Então a gente se acha melhor do que o outro no direito de matar o outro, né? A gente se acha, mas irmãos, nós somos da mesma laia, farinha do mesmo saco. Todos nós é a mesma coisa. Potencialmente nós somos tudo isso. Agora a graça de Deus em um e em outro vai refreando, não sei porquê, não sei como, não sei em que dimensão. Isso, aí é por isso que a gente não se torna, não é? Então a gente percebe que nós temos uma mesma matéria, uma mesma origem, uma mesma natureza ruim. Nós nos tornamos assim. Capítulo 6. Essa é a descrição. Vou pegar esses 3 versículos, que é a descrição da humanidade. Nós estamos inclusos nisso, tá? Estamos inclusos nisso. Por não entender isso aí tudo, os crentes acham que é melhor que os outros. Capítulo 6 de Gênesis, verso 1 em diante. E aconteceu como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Aqui não quer dizer que o homem viveria até 120 anos de idade. Aqui quer dizer que a partir desse momento, daqui 120 anos, Deus ia trazer um juízo sobre a terra, que é o dilúvio, tá? Então, alguns entendem errado essa passagem aí. Não é que Deus disse assim, o homem só vai viver até 120 anos, não é isso. É que a partir daquela fala de Deus, 120 anos para frente, Deus ia trazer um juízo sobre a humanidade, sobre a terra. Então ia destruir todo mundo, e fez mesmo, não fez?
capítulo 8, 9, lá a gente já vê que isso aconteceu. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, esses eram valentes, os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Aqui é interessante, irmãos, havia aqui homens gigantes, ou seja, altos mesmo, a semelhança lá de Golias, 3,5 m, 3,10 m, pequeno não, né? Para quem não tem noção, é o teto da sua casa mais uns 25 centímetros, tá, irmão? Né? O pé direito aí é 2,80, né? 2,85 mais ou menos, né, irmão? A minha tem 2,90, minha casa é um pouquinho mais alta, 2,90. Então o teto da sua casa mais uns 30 centímetros, era a altura desses homens. Então homens de fama, homens valentes, numa sociedade onde esses homens, eles tinham um coração perverso, violento, soberbo. Imagina como era a sociedade, irmão. Imaginem, o negócio era fácil não. E aí vai dizer o texto no verso 5 aqui o que se tornou: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Então os homens se multiplicaram e os homens maus se multiplicaram, e que toda a imaginação do pensamento, ou dos pensamentos do seu coração, era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Olha só, irmãos, que coisa tremenda. A gente vê o relato depois aqui, que estava, verso 12, né? Que toda a terra estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Olha que coisa interessante, a terra se encheu de violência, o verso 11 vai dizer, né? Então tinha uma famíliazinha lá, que Deus, ele reservou, que era a família de Noé. Fala, nossa, Noé é um homem justo, um homem temente a Deus, né? É nada, irmão. Deus, por que Deus reserva? Preserva. Por que Deus separa essa família? Porque eles eram bonzinhos? Não era nada. Só foi eles entrarem na arca, ir lá passar o dilúvio. A primeira coisa que o Noé faz quando sai da arca é plantar uma vinha, chapar o coco, tornar o caneco, tomou todas, né? Cometeu incesto. Comemorar o quê? Comemorar o quê, meu Deus do céu? Que Deus tinha destruído toda a raça humana e que ele poderia até ser uma nova origem, mas não foi? Percebe? Então Noé aqui já desgraçou tudo, já veio as nações, Cã, Sem, Jafé, a família já bagunçou. Então, irmão, não era fazer de novo da mesma massa, não adiantava. O ser humano ruim, todos eles ruins, todos eles. A gente pega os profetas, os patriarcas, a gente fala, nossa, só gente de fé, gente extraordinária, era nada, tudo gente ordinária, todos da mesma ordem, todos pecadores. O que havia de mais em Abraão? O que havia de mais em Isaac, em Jacó, em José, nas 12, depois foram se tornar as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, né? O que havia de mais em Moisés? Moisés, homem de Deus, né? Assassino, lembra? Cabra violento, era o mais manso de toda a terra. Manso desse jeito? Não, mas aí veio o Josué, veio o Davi, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi, segundo o coração de Deus, com a mão cheia de sangue, matava a torta e a direita, irmão. Adúltero, se orgulhou em dado momento lá. Será que era mesmo tão bonzinho como a gente pensa? E o Elias, o Eliseu, e esses homens aí da Bíblia, será que era Isaías, que a gente vai falar agora no próximo capítulo 1 de Isaías? E o Isaías, então, Isaías até pensou que era bonzinho mesmo, e era aquele profeta que a gente tem hoje, é o típico cristão que a gente tem hoje. Como é? É até o capítulo 5 de Isaías, eram os cristãos. Ai de vocês bêbados, ai de vocês maldicentes, ai de vocês adúlteros, ai de vocês fornicadores, ai de vocês idólatras, e juízo para todo mundo, né? Inclusive tem esse dentro da igreja, não tem? Que pensa que é mais santo, profecia para todo mundo, manda todo mundo para o inferno, se consertar. Não tem uns profetas assim? Tem, a gente sabe que tem. Isaías era assim também, até o capítulo 5. Ai de vocês, ai, para todo mundo. Aí quando ele vê Deus, disse, ai de mim. Então ele viu quem era ele quando comparou a Deus, a santidade de Deus e ele disse, ai de mim, eu sou homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, eu vou morrer. Olha só, irmão, Isaías capítulo 1, vamos ler o texto. Ele vai descrever aqui, quase que poeticamente, a condição do ser humano.
Olha só, irmãos, ele pega uma metáfora aqui do corpo, né? Para descrever o ser humano, a raça humana, a raça ruim. Aqui somos nós, tá, irmão? Na descrição aqui. E ainda ele, para humilhar a gente mesmo, pega, sabe quem, irmão? Os animais. Aqui os animais, em certo aspecto, é melhor do que a gente, os animais. No verso 3, ele diz assim, ó: o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Os animais conhecem os seus donos, os seus possuidores. Olha só, e o ser humano não conhece o seu Criador. Já pensou? E ele está falando aqui do povo de Deus, ou seja, Israel. Seria muito diferente, talvez, hoje, exagero, Deus levantar um profeta dizendo assim: olha, o jumento conhece os seus donos, os bois conhecem os seus donos, e a minha igreja não me conhece. Seria exagero? Então vamos lá, verso de número 4: ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque serias ainda castigados se mais vos rebelaríeis? A gente está pensando que Deus está falando dos pagãos aqui, né, irmão? Não é não. Vamos lá. Toda a cabeça está enferma. É essa metáfora que eu quero trazer para vocês. Olha a descrição do ser humano aqui. Toda a cabeça está enferma, todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nela coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas, cheias de pus, nem ligadas, nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo, a vossa região os estranhos a devoram, em vossa presença está devastada, como em uma subversão de estranhos. Irmãos, eu não vou nem começar aqui a falar aqui o restante. Olha a descrição do Isaías. Isso aqui é a humanidade, como um corpo todinho cheio de chaga, podre, úlcera, cheio de pus, nem tratada, tudo negócio cheirando mal mesmo. Isso é a descrição do ser humano numa questão poética. Vamos ler o texto de Romanos, no capítulo de número 3. Só complementando, você viu aqui no 9, naquela sequência? Pode ler. Fala assim, ó: se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado algum de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Olha só, mano. Ou seja, foi aquilo que eu estava dizendo um pouquinho atrás. Se Deus não refreasse em Israel, que é seu povo, eles estariam da mesma forma lá. Sodoma e Gomorra é só uma representação. Não estou falando que não existiu, né? Existiu tudo lá, o negócio estava feio mesmo. Irmãos, estava tão feio que os homens quiseram ter relação sexual com os anjos que apareceram lá. Era uma sociedade assim, que era depravada, um negócio assim absurdo. Eles tinham relação homossexual, tá certo? Toda a sociedade. Chegou um novo na cidade, opa, esse aí a gente ainda não teve relação, a gente quer traz ele. E o Ló, irmãos, foi o Ló, né? E o Ló deu a sua filha, ou foi que ele deu a sua filha para... Olha só, irmãos, há uma situação, eu não me lembro exatamente onde está, eu acho que deve ser Reis, segundo Reis ou é Crônicas. Depois, se vocês me lembrarem, eu tento pegar a passagem lá. Aconteceu numa cidade de Israel, nessa ocasião, quase que uma tribo inteira de Israel foi exterminada pelas outras 11. Quase que as outras 11 vai lá e mata todo mundo da tribo. Se Deus não intervém no negócio, ia acontecer isso. Sabe por quê? Porque um levita estava de viagem com a sua esposa e entrou lá numa cidade lá, não lembro a tribo direito, para descansar, né? Um levita, que é um homem santo da religião de Israel. Olha só, sua esposa. Os homens daquela cidade pegaram a esposa dele, estupraram ela da noite até o amanhecer. Vários homens, estupro coletivo. E aí, essa mulher, ela foi entregue ao levita na porta dele, morta. A mulher. Imagina a situação. Esse levita, o que ele fez? Cortou a mulher em 12 partes, mandou para todas as tribos de Israel, dizendo o que aconteceu. As 11 se revoltaram e iam lá para matar toda uma tribo. Se Deus não intervém no negócio, a gente está falando de quem? Do povo de Deus, irmão. A gente está falando do povo de Israel. Gente boa, né? A gente nem quer falar dos pecados que acontecem no meio da igreja, né, irmão?
os escândalos, as coisas horríveis. Eu nem quero contar porque não é um propósito nosso aqui. Então, tem aquela passagem lá do que Ló, ele quer entregar a filha para que eles não pegassem os anjos, né? Aí eu fico pensando, como que alguém faria isso? Mas é um ato de desespero para proteger os anjos, né, Analice? Né? Embora. Mas sim. eu acredito que os anjos poderiam se defender. Sim, também, tanto é que fizeram isso, né? Tanto é que os anjos lá. Mas se os anjos deixassem, vamos ver só o que Ló vai fazer mesmo. Entregaria a filha. Coisa estranha, né? Essas umas passagens que a gente lê assim, não são né? Sim, por que a gente acha estranho? Porque mas Deus podia fazer alguma coisa e não fez diretamente, e aí no desespero, o homem. Irmãos, ó, a gente quando pega esses povos da antiguidade, por exemplo, o Jefté. O Jefté, quando foi oferecer sua filha em sacrifício, né? Ali nem se sabe ao certo, há uma discussão aí teológica, se de fato a menina foi ou não foi sacrificada. A questão é, Jefté vivia num contexto pagão, né? Como, por exemplo, a própria mulher, a prostituta lá, Raabe, ela mentiu para esconder os espias. Deus aprovou a mentira dela? A minha pergunta. Sim. Provou a mentira dela? Não. Ela foi só. Ah, tá bom, mas calma aí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso é filosófico. Estudei demais para chegar a essa conclusão. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deixa eu passar. Vocês percebem que Deus, ele nunca vai ser conivente com o pecado, irmão. Mentira é pecado, não é? Entregar a filha para ser estuprada é pecado. Deus não estava concordando com essas coisas, mas Deus estava lidando com um povo ainda, irmãos, em pecado, sem uma mente, né, que tem o Evangelho, por exemplo. Quando chega no Evangelho, a gente percebe que há uma revelação de Deus, um parâmetro de Deus, mas Israel, ele cometia cada pecado que Deus chegou muitas vezes, não foram poucas vezes, muitos profetas denunciando: o que vocês fazem, nem nas nações pagãs se vê tal ato. Isso foram muitas vezes, irmão. Esse povo de Israel cometeu tanto pecado em todos esses séculos, coisa assim que Deus denunciava, nem os pagãos fazem isso. Olha só, irmão, a gente está chamando de povo de Deus. Tem alguma semelhança assim na igreja de Corinto, capítulo 5, onde lá tinha um membro que tinha relação com a sua própria mãe. Estou falando de igreja, Novo Testamento, irmão. Vocês percebem com quem a gente está lidando? Com um ser humano. Ah, não, mas o povo de Deus é gente boa. Ser humano, irmão. Se a gente não tomar cuidado com a nossa própria vida, inclusive, se a gente se afastar da graça de Deus, o que aflora em nós é um negócio horrível. O que tem dentro de nós, o chamado velho homem, a velha natureza que nunca se converte, que eu falei para vocês na aula passada, se a gente não tiver cuidado, se a gente não se humilhar todos os dias diante da presença de Deus, irmão, o que vai aparecer em nós é o que nós somos de fato. Porque nós pecamos porque somos pecadores, ou somos pecadores porque pecamos? Somos pecadores porque nós somos pecadores. Nossa, eu sou pecadora, por isso que eu pego, né? Nós pecamos porque somos pecadores porque pecamos. É o segredo ou é o dilema da Tostines? Vem demais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vem demais? O que vocês acham, irmãos? Nós somos pecadores porque pecamos, tanto pecando, aí nós nos tornamos pecadores, ou nós pecamos porque nós somos pecadores? Nós pecamos porque nós somos pecadores. Ah, então aí sim. Por que nós pecamos? Porque somos pecadores. É a nossa natureza, pecador. Deus não só nos salvou, eu estou falando de humanidade, não só nos salvou do que nós fazíamos, Deus nos salvou do que nós éramos. A gente está falando de algo muito mais profundo, irmão. O Evangelho não é essa coisa superficial de regrinha, não, que mudou o comportamento, que fazia isso e não faço mais, fazia isso e deixei, né? Ia para o boteco, não vou mais, ia para a biqueira, não vou mais, roubava, não roubo mais. Não é isso, irmão. Me prostituía, não me prostituo mais. Comportamento, regrinha, superficialidade, aparência, não é isso que a gente está falando, não. Isso é religião. A gente está falando de natureza. O Evangelho foi lá dentro, na nossa alma, na nossa natureza, matou ela, né?
crucificou, matou e sepultou a nossa natureza. E isso tem que fazer todos os dias. Colossenses capítulo de número 3, vamos ler o texto? O professor, Juízes 19. Sim, do Jefté, né? É o Levita e a sua companhia. Levitas. Juízes 19. 19. Depois vocês leem aí, né, que eu falei para vocês. Irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente fala, nossa, hoje a gente é ruim esse povo de Israel. Aí quando a gente lê a Bíblia no Novo Testamento, a gente fala, nossa, que gente ruim a gente. Colossenses capítulo 3. Irmãos, a gente desconhece, né, o ser humano. Colossenses capítulo de número 3. Olha o que diz o texto bíblico. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição. Lembrando que Paulo está falando para crentes aqui, na cidade, na igreja de Colossos, tá? Então Paulo está dando essa ordem aqui, ó. Mortifique os vossos membros que estão sobre a terra, prostituição, impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus, né? Sobre os filhos da desobediência, na qual ou nas quais também em outro tempo andastes, quando vivis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que vos criou. Olha que coisa interessante aqui, irmãos. Isso aqui é um relato semelhante a Efésios capítulo de número 5, né? Quando ele diz, olha, os gentios andam na vaidade dos seus sentidos, mas vocês não aprenderam assim a Cristo, então deixem a mentira, a cólera, a maledicência, a pavorice e tudo mais. Paulo está falando então para cristãos. Paulo diz assim, para cristãos, lá na cidade de Éfeso, né? Aqui na cidade de Colossos, cidade de Éfeso, cidade de São Paulo, ZL, mesma coisa, não tem diferença. Ele vai dizer, não dê lugar ao diabo. É possível, irmão, cristão dar lugar ao diabo? Nossa, convicção. É sim, nota 10, eu já. Está certíssima a resposta. Então, irmãos, a gente tem um engano muito grande, que a gente acha que nós somos assim, alcançados por Deus, está tudo resolvido e mudou. Não, a essência nossa continua sendo pecadora. Se nós não vivemos no Espírito, se nós não vivemos cheios do Espírito Santo, se nós não vivemos uma vida contínua na presença de Deus, sendo limpo pela palavra de Deus. Lembra quando Pedro, ou quando Jesus foi lavar os pés dos apóstolos? Lembra? Foi lavar lá tudo, aí Pedro disse, não, Senhor, meu não me lave não, jamais. Pedro, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Ou o Senhor lava tudo, cabeça, corpo, não, Pedro, calma aí, né? Só os pés, o resto todo está limpo. Por que só os pés? Por que só os pés e o resto todo estava limpo? Porque eles ainda viviam andando no mundo, pegando a poeira desse mundo, como a gente vive, né? Então o resto todo está limpo, mas ainda a gente está aqui neste mundo, e esse mundo ainda tem uma certa influência em nossa vida, não tem jeito. Quem é a igreja? É mais ou menos a comparação de uma garça. Sabe a garça? Aquela ave assim, uma pelugem branquinha, as duas pernas assim, fina e comprida, né? Que anda, ele anda na lama assim, né? E as suas penas continuam branquinhas, só que os pés enlameados. E aí é preciso fazer o que? Lavar os pés. Nós precisamos lavar os nossos pés todos os dias, pela palavra de Deus. É por isso que é essencial, fundamental, nós estamos ouvindo a palavra de Deus todos os dias da nossa vida, todos os dias, pregações, mensagem, ler a Bíblia individualmente, isso é fundamental. A palavra nos limpa. O que diz Tiago no capítulo 1, verso 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27? Nossa! O que diz lá, irmão? Vamos ler o texto. Eu nunca vou achar um endereço. Então vamos treinando, vamos lendo até chegar lá. Deixando toda imundícia
Olha como começa. E acúmulo de malícia, Tiago capítulo 1, verso 21. Deixando toda imundícia e acúmulo de malícia, desejai, irmão, afetuosamente, desejai, né? A palavra de Deus. Olha só, irmão. Acharam não? Tiago 1 e 21. A sua versão analícia é igual ou é diferente? É 1 e 21, a partir do 21, vamos lendo. Portanto, deixe todo costume imoral e toda má conduta, aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se engane, não seja apenas ouvinte dessa mensagem, mas as ponham em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é, dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso, se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada, e ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajuda os órfãos, as viúvas, nas suas aflições, e não se mancha com as coisas más deste mundo. Tá, quer falar alguma coisa? Não, meu filho. Essa que é as viúvas. Irmãos, olha só. Vamos pegar o texto aqui. Então, deixando toda imundícia, acúmulo de malícia, a palavra em nós tem que ser enxertada, ela é poderosa para salvar a nossa alma. E a gente precisa ouvir a palavra e praticá-la. Porque senão a gente é um homem semelhante àquele que viu o seu rosto natural no espelho. Agora, esse espelho que Tiago se refere, não é esse espelhinho que vocês têm inclusive na bolsa, que é nítido, dá para ver. Não é esse espelho. É um espelho, irmãos, que havia na antiguidade, que era um latão polido, que muito embaçadamente se viu o rosto, que foi recolhido quando Deus mandou fazer o tabernáculo, a pia de bronze, lembra? Mandou recolher o espelho das mulheres e tal. Era esse espelho, era um pedaço de bronze muito, mas se via muito mal. E aí fez isso, né, polido, fez a pia de bronze. Quando o sacerdote ia entrar lá no tabernáculo, que era a representação da presença de Deus, então ele teria que se lavar, né? Tinha que se lavar o rosto, as mãos e tal. Quando ele se lavava, a própria água refletia o seu rosto, né? E ele via também nesse latão um certo reflexo do seu rosto. Então isso é uma representação que a palavra de Deus deve nos limpar, e ela nos mostra quem nós somos de fato. Quem está em contato diário com a palavra de Deus, conhece, sabe quem ele é, sabe qual é a vontade de Deus, sabe que está aquém de Deus, sabe que é um pecador, sabe que Deus, irmãos, é assim, o crente, ele se engana quando ele deixa a palavra de Deus, ele acha que é melhor, porque a religião dá essa impressão quando a gente faz certas coisas, mais do que os outros, né? Quando a gente vai muito na igreja, quando a gente ora muito, quando a gente lê muita Bíblia, porque a gente acha que lê muito, lê, mas não entende. Quando a gente é muito usado através dos dons carismáticos, quando a gente obedece os negócios da dízimo e da oferta e ajuda os necessitados, quando a gente faz tudo isso, a impressão é que nós somos melhores do que outros que não fazem isso, não é, irmão? E a Bíblia vai ensinando que não é assim. Jesus contou uma parábola, inclusive, que 2 foram no templo orar e adorar a Deus. Aí um fariseuzão religioso, né, disse: Senhor, dou-te graça, Senhor, jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto tenho, não sou nem como esse miserável pecador aqui, Senhor. Olha só, irmão, a autojustificação. Senhor, tu sabes, Senhor, que eu sou fiel a ti, tu sabes que eu sou temente a ti, tu sabes que eu tenho feito a tua vontade, tu sabes, eu sei tanta coisa que você não tem noção. Eu sei que você está subindo a soberba no seu coração, eu sei que você acha que é melhor do que os outros, eu sei que você acha que eu estou te usando para os méritos seus porque você ora muito.
É você que não sabe quem é você. Eu sei. Então, irmão, essa impressão da religião, ela vai nos dando essa falsa noção de que a gente merece, de que a gente é melhor e tal. E aí vai fazendo que a gente desconheça nós mesmos. Agora, quem lê a palavra, quem busca a palavra, quem se derrama na presença de Deus, a noção dele é que ele é um miserável pecador e ele é pior do que todo mundo. Essa é a noção de quem mais se aproxima. Quanto mais próximo de Deus, irmãos, mais a noção de que nós somos pecadores, mais a noção que nós não merecemos, e mais a noção que nós somos piores do que os outros, porque nós estamos conhecendo a santidade de Deus. Então, se eu me aproximo mais da santidade de Deus, eu vejo mais o meu pecado. É estranho hoje em dia, não é? Pessoas dizem que são mais santas e elas são mais soberbas. É estranho esse negócio, eu não consigo compreender. Porque biblicamente que eu vejo, os homens que se aproximam mais de Deus, eles têm a noção de que eles são mais miseráveis. O apóstolo Paulo, ele disse: eu sou o pior de todos os apóstolos. Eu sou o principal dos pecadores. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo. O apóstolo Paulo. Aí a gente vê uns apóstolos aí hoje em dia, uns profetas, uns pastores, os pregadores hoje em dia, achando que é assim, irmão, o rei da cocada preta, está por cima da carne seca, é a última bolacha no fundo do pacote, o último né? Salgado lá no final do pacote do fandango, a última Coca-Cola do deserto. Não é, irmão, um negócio estranho? Porque na Bíblia, os homens, quanto mais se aproximam de Deus, mais sabem quem são: pecadores, miseráveis, não merecem nada. Então se conhecem. 1 Pedro 2, capítulo 2, verso 1 e 2, está escrito: deixando, pois, toda imundícia, toda malícia, todo engano, fingimento, inveja, murmuração, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Olha só, o desejo da palavra de Deus. A palavra de Deus, quanto mais lida, quanto mais a gente se alimenta das escrituras sagradas, mais a gente tem a noção de que nós somos pecadores, miseráveis, e ai de nós se não for a graça de Deus. Ai de nós se Deus não me sustentar, não me guardar. Deus tem misericórdia de mim, deve ser a minha oração diária. Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de mim. Ô irmãos, a gente não se conhece não, hein? Eu tenho a impressão disso, a não ser que eu estou muito enganado e essa aula eu estou errando demais abordando essas questões. Agora a gente percebe então a descrição do ser humano, é má. Vamos ler o texto do capítulo 3 de Romanos? E aí a gente parte para outra, como diz o jovem, outra pegada. Romanos capítulo 3. Glória a Deus. Romanos capítulo 3. Aí olha só, irmãos, isso aqui é a descrição do ser humano, tá? E Paulo está falando isso aqui para quem? Para os romanos, né? E para um povo que se achava também melhorzinho, né? Os romanos. Capítulo 3, verso 9. Olha o que está escrito: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Paulo como judeu, nós somos melhores? Não. Todos estão debaixo do pecado, judeu ou grego. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Verso de número 10. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. E não há mesmo, tá, irmãos? Ah, eu vou buscar a Deus. Não vai nada. Foi Deus que te buscou há muito antes. A gente usa essas expressões, né? Eu vou buscar a Deus. Eu amo a Deus. Ama nada. Não vai buscar coisa nenhuma. A Bíblia diz que Deus te amou primeiro. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Ele nos amou. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deus foi lá e nos vivificou. A Bíblia diz que nós estávamos perdidos. Deus foi lá e nos salvou. A Bíblia diz que a gente não queria saber nada de Deus, e Deus foi até nós. Ah, eu vou buscar Deus, eu amo a Deus. É nada, é nada. Não é não. Não é assim não. A Bíblia não diz isso. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Não é aqui que está escrito o negócio? Todos se extraviaram, todos se desviaram. E as expressões são essas, né? Todos, ninguém, todos, ninguém. Então, para ter... Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Lembra do poeta? A gente somos inútil, inútil, a gente somos inútil. Vocês não lembram não desse poeta?
Mano, aqui de vez em quando a gente desvia também, assim, viu? Não é só do meio gospel, não. Até eles reconheceram. Eu sei que vai ter isso. Ô, irmão, eu acho interessante que o próprio Evangelho vai falar assim, ó, você pode seguir tudo à risca, obedecer tudo. Quando você fizer tudo que Deus mandou, você deve se considerar um servo inútil, que de fato é. Porque só fez o que foi mandado também, não fez nada de extraordinário. Eu fiz isso, me abstive do pecado, não sei o que, fui fiel à minha esposa do resto da vida. É o que... Tem gente que acha, irmão, que assim, por exemplo, o máximo do Evangelho é uma pessoa ser tão fiel e ir até a morte, não é? Não é essa a impressão que a gente tem, irmão? Sim ou não? Os missionários, né? Vai negar Jesus, não vou. Então vai morrer, vou até a morte. Nossa, a pessoa assim, foi o máximo, foi o top. Não, o mínimo que se espera de um cristão é que ele seja um mártir. O mínimo que se espera de um cristão é que ele seja um mártir, que ele dê a vida, é o mínimo, não é o máximo, é o mínimo. Olha, a Bíblia diz isso em Atos 1:8. A gente já leu isso aí, talvez a gente não olhou por esse, né, por esse prisma, por essa visão. Jesus disse: há de descer sobre vocês a virtude do Espírito Santo. Vocês vão ser meus mártires. O original é isso, meus mártires. Então, irmão, o mínimo que se espera do cristão é que ele vá até a morte. Se ele não foi até a morte ainda, tá ruim, não foi provado ainda. Não fui provado e venci, não foi até a morte. Quando o escritor do Hebreus, no capítulo 12, ele vai falar para os cristãos que estavam sendo perseguidos, sofrendo mesmo, o negócio estava bravo lá, o negócio. E aí, Tem alguém? ô nego, tu pode ir aí dar uma olhada? Qualquer coisa a gente para aqui e volta na outra parte. Deixa eu ver se eu consigo continuar. Que todo mundo perdeu a fiação.